Sempre no intervalo, a gente ouve um comentário, quando o assunto é esse, dos processos de culpa de cada um que errou na educação. Aí eu viro e falo assim, olha, perder tempo, porque a gente não muda o passado. E se eu não tinha esse tipo de informação ontem, eu não posso me responsabilizar por aquilo que eu não conhecia. Porque nós somos colocados socialmente, muitas vezes, nesse lugar de que eu tenho que responder pelas coisas que não deram certos, como se eu tivesse que ter acertado mesmo aquilo que eu não sabia acertar. E a grande maioria de nós fomos ou somos maus pais, não porque a gente agiu com a pretensão de sermos maus pais. Porque a grande maioria de nós erra pela fragilidade que nós carregamos dentro de nós, que tentamos acertar com aquilo que nós possuíamos e acabamos tendo que mudar a nossa conceituação à frente, porque aquilo que nós fizemos aparentemente era errado, mas na realidade era o melhor que eu podia fazer. E quem dá aquilo que tem, ele merece o salário da paz. É isso que está aqui. É bom que a gente pudesse aprender e fazer bem. E um estudo desse, que cabe para todos nós, eu como pai mesmo, trabalhando na área de saúde mental, tendo uma companheira formada na área de educação, nós erramos muito. Erramos muitas vezes por excesso, erramos muitas vezes por falta. E eu tenho aprendido na vida claramente que, como eu não mudo o passado só serve na minha vida de experiência. Então, eu tenho trabalhado em mim mesmo, evitar conviver com esse tipo de culpa que a gente vai reconstruindo dentro de nós e que tem muito pouco valor, muito pouco sentido. É só para parecer que a gente está errado no caminho e não é isso que a gente tem que fazer. Quais são os grandes desafios que nós enfrentamos? Os grandes desafios da educação são esses 6. O desenvolvimento das potencialidades, o aprendizado dos limites, a questão da moral e da espiritualidade, a formação intelectual, a questão do trabalho e da responsabilidade e a questão da sexualidade. Talvez sejam os 6 maiores desafios no processo de educação. Retornando a um lugar, claro, que isso é responsabilidade nossa e não da sociedade. Quem educa filho é a família, não é a sociedade. Porque nós temos passado este papel para muita gente que não tem que assumir isso. A gente tem passado esse papel para os professores, a escola, para as babás, as secretárias do lar, para a televisão, para a internet, para um monte de gente do lado de fora.
E esse papel não pertence aos outros. E pai e mãe hoje, nesse contexto social, tem passado muito isso para os avós. E eu falei e falo sempre que avô não foi feito para educar. Até onde eu entendo, é um direito absoluto do avô deseducá-los. Porque o que eles fazem na vida é o aprendizado do afeto, que muitas vezes eles não deram conta de dividir com os filhos, e nesse contexto eles têm dificuldade de lidar com o limite, porque utilizaram os limites de uma maneira muito pesada. E aí a gente vai pulando de pobre. Então eu falo que, mesmo que não seja assim, não deveria ser assim, eles acabam tendo o direito de deseducar. Então, muitas vezes os filhos educados pelos netos, pelos avós, não tem limite, porque os avós, pelo cansaço, pelo momento, pela relação, acabam não tendo essa habilidade, essa propriedade que muitas vezes a gente quer. Então vamos pensar primeiramente na questão do desenvolvimento das potencialidades. No livro Reencontros, Francisco Cândido Xavier traz uma fala de um grande espírita do início do século passado, Antônio Luiz Saião, que ele diz o seguinte: amores de ontem, em roupagens estranhas, nos chegam aos braços de ternura, convocando-nos a demorada vigília de apreensão, necessitados de nós. Verdugos gratuitos ou adversários que creem esbulhados nos seus interesses, ressurgem na sombra das nossas ansiedades, ameaçando-nos. E na continuidade do texto, o Espírito diz: no entanto, filha, acima de tudo, Jesus vela e nos conduz. Um grande desafio para o desenvolvimento das potencialidades é porque muitas vezes nós mesmos não damos conta da nossa impotência para trabalhar com esses recursos que as criaturas têm. Porque as famílias, elas são reencontros. Se nós não somos reencontros de afinidades e desafinidades, nós somos reencontros de desafios. Porque é muito matemático e fechado a gente achar o seguinte: eu estou casado com fulano porque noutra vida eu fui casado com ele ou ele foi meu filho. Necessariamente não é isso. Na grande maioria das vezes, nós estamos fazendo reencontros. Mas, em muitas vezes, nós estamos reencontrando com os nossos problemas. Às vezes, eu em uma encarnação, fui infiel no casamento com uma pessoa. E eu preciso aprender a fidelidade conjugal, que eu não aprendi. Só que a pessoa com quem eu fui infiel já evoluiu, já não está nesse planeta, não tem essa condição. Mas eu vou encontrar alguém na mesma condição para me reensinar esse processo, que é aquela pessoa que não está presente, né? Então, às vezes, o meu filho, que é alcoólatra, não é a mesma pessoa que em outra vida eu envolvi com álcool junto com ele. Porque ele, que era alcoólatra, já se recuperou, já está numa outra situação.
mas eu recebo alguém vinculado ao alcoolismo na mesma situação que eu pus aquele irmão numa outra vida. Então nós não podemos fechar nesse raciocínio meio dogmático e fanático que as pessoas colocam. Aí eu nasci sem uma mão, porque em outra vida eu cortei a mão dos outros. Nada. Às vezes eu nasci sem a mão, porque eu preciso aprender alguma coisa com aquela deficiência na vida, que não tem a ver exatamente com essa história. E infelizmente, o movimento espírita anda pegando certas ideias e transformando elas em dogmas, em coisas muito fechadas, e todo mundo que critica, que questiona, fica mal visto, está fora do lugar, e é muito fácil usar uma expressão grosseira, ele está obsediado, enquanto muitas vezes quem pode estar obsediado é a casa espírita onde o fulano está. Então nós temos que ter muito cuidado com essa situação. Mas o nosso papel é de tentar entender as potencialidades que os nossos filhos têm. Se ele traz de outras vidas aptidões, recursos, vamos aproveitar esses recursos. Vamos estimulá-lo naquilo que ele tem de melhor, porque se ele utilizar aquelas coisas que ele tem para o bem, ele vai ser melhor do que quando ele reencarnou. E não querer fazer dos nossos filhos as coisas que eu queria ser. Queria ser. De obrigar as pessoas a terem determinados comportamentos, né? Que se tornaram chavões sociais. É extremamente comum as pessoas, quando me conhecem, me perguntam: o senhor tem filhos? Eu tenho 3 filhos. Eles são médicos? Não, eu não tenho nenhum filho médico. Mas que estranho. Porque há uma ideia de que médico, filho de médico, tem que ser médico. E a maior preocupação que eu tive na minha vida em relação à profissão dos meus filhos é que nunca eu passasse para eles o que eu vejo a grande maioria dos meus colegas fazerem. E às vezes cobrar dos meninos que ficam fazendo vestibular para medicina, que é tão complicado, e se sente frustrado porque não passam, e acham que são burros, são menos capazes, ficam numa situação complicada, e que deveriam ter outros tipos de profissão. Então, eu faço nesse movimento, nessa situação, né, uma preocupação de que eles têm uma profissão que eles quiserem. E cada um deles foi para uma área totalmente diferente, e ninguém foi especificamente para a área de saúde. E desenvolvendo os potenciais que eles têm, isso é muito mais importante do que eles façam as coisas que eu acredito ser importante eles fazerem. Então, temos que estar atentos a esses potenciais e aproveitar esses potenciais. Uma coisa que é interessante refletir isso, porque nós estamos aqui com algumas pessoas que dirigem ou lideram o movimento espírita, é saber aproveitar isso no jovem que está na casa espírita. Porque eu vejo um monte de ideia absurda sendo falada. Jovem não pode ir para reunião mediúnica, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Parece que tudo é bandido que vai destruir a casa espírita, enquanto as pessoas precisam ser aproveitadas. E às vezes
o não aproveitamento desse indivíduo no momento que ele está nesse lugar, vai fazê-lo demandar para outro lugar que o aproveite melhor. Por que as ordens das igrejas evangélicas têm juntado mais jovens? Porque eles têm se preocupado em dar oportunidade aos jovens de fazer as coisas, se a forma que eles fazem é correta ou não, isso não é meu espaço de crítica, mas eles dão um espaço para que as pessoas cresçam e façam, e aí eles se encontram nesse lugar e ficam nesse lugar. Nós precisamos repensar isso, não só com os nossos filhos. O outro desafio, que é o desafio maior do espírito, é a gente aprender o limite. Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, ela diz o seguinte: a escala de valores pessoais necessita ser muito bem considerada, a fim de que o tempo não seja empregado de forma caótica em projetos de secundária importância, em detrimento de outros labores primaciais, que constituem a primeira meta existencial, da qual decorrerão todas as outras realizações. Para que eu possa definir limite, eu tenho que saber o que é essencial para a vida. Eu tenho visto pais perderem o tempo, se desgastarem, adoecerem no trabalho, preocupados em dar um monte de coisa para os filhos que não são essenciais. E que nós aprendemos na mídia que são coisas que são essenciais. Ah, mas meu filho tem que aprender isso, meu filho tem que ter aquilo, meu filho tem que fazer assim, meu filho tem que ter essas coisas. E eu fico perguntando, tem hora, aonde está escrito isso? Aonde que está escrito essas coisas? Será que o que eu acredito que é importante é verdadeiramente a essência da vida? Será que a gente tem que aprender a nadar, tem que aprender taekwondo, judô, balé, isso, aquilo outro, e os pais vão perder, trabalhando, ficando loucos para darem para os filhos o tênis novo, o iPod de última geração, isso, aquilo outro. Será que é isso que as pessoas precisam? Porque é tanta coisa que se anda dizendo que é fundamental e necessária para a vida, que a gente olha, né, e fica vendo. Eu vejo aquele bando, desculpa a expressão bando, mas bando mesmo de pacientes dependentes químicos internados no hospital dando trabalho, muitos de classe média, média alta, né, que olhando a vida deles, e é muito claro, eles nunca receberam o que era essencial. Nunca receberam o que era essencial. Então foram buscar o essencial nos lugares errados. Eles não tiveram pais, amigos, presente, referencial. O referencial da vida deles é o traficante, é o amigo que já usava droga. Eles não conseguem encontrar uma alegria numa casa onde todo mundo briga, onde todo mundo não dá tempo, onde cada um entra por um quarto e se fecha para cada um ver uma televisão, um programa diferente, acreditando que isso é o jeito de viver. E aí ele vai encontrar prazer na maconha, na cerveja, na cocaína, no crack, porque ele não tem isso dentro de casa. Para que eu possa saber os meus limites, eu tenho que saber
o que eu preciso na vida, porque se o meu limite não me deixa chegar na minha meta, eu tenho que aprimorar o meu limite. Mas, se aquele meu limite mostra que o meu lugar é aquele, eu tenho que aprender a ter resignação, aceitação do lugar que eu tenho, é outro exercício que eu preciso fazer. Porque alguns limites, eles foram para serem feitos para serem vencidos. Outros foram feitos para serem respeitados. Eu vejo muito casal brigando na vida inteira para ter filho porque não conseguiram engravidar. E aí eles têm os filhos, né, que eles adotam, e depois, alguns deles acham que é mercadoria, eles querem devolver para o comissário de menor, o juiz de família, como se fosse uma mercadoria que eu comprei, que eu feito, que eu não quero. No livro, Na Viagem da Vida, tem um capítulo do Carlos, que ele fala acerca do pertencimento, em que ele faz um estudo muito pesado sobre a adoção. Não contra a adoção, mas contra o que a gente vê normalmente, porque os casais adotam o filho e a partir daí passam a cobrar que o filho tem que ser perfeito, porque eles abriram as portas do coração para receber aquele filho. Aquele filho é como qualquer outro filho, vem com deficiência, com defeito, com potencialidade, com dificuldade, como qualquer outro. Se você abrir o coração, ele tem que estar dentro. E quantas vezes o adotado sofre porque ele se sente cobrado a vida inteira de ser aquilo que ele não dá conta? E os pais vivem frustrados porque o filho não dá conta daquilo que eles queriam que ele fosse. Por quê? Porque a vida me disse que não era o lugar de eu ter filho e eu precisava ter aprendido outro caminho e eu não quis aprender. Eu não quis aprender. Então nós temos que pensar nisso no processo de educação. E ser bom pai é, antes de tudo, saber dizer não. Isso é extremamente verdadeiro. O bom pai é o indivíduo que sabe dizer não. Por quê? Porque a vida, ela tem sempre limites. E eu tenho que entender isso. Deus coloca limites na nossa vida. A gente é que não aceita. A gente vai para as religiões para que Deus faça milagre. Tire o limite da minha vida, que eu não fique doente, que eu não fique sem emprego, que eu não fique pobre, que eu não fique velho, porque tem gente que não aceita que vai ficar velho. Vai fazendo uma recalchutagem atrás da outra, ficando cada vez mais complicado na vida, porque não aceita o limite. Todo mundo fica velho. E nós ficamos velhos para aprender essas limitações que a vida tem com o corpo, com a capacidade de pensar, de produzir, de fazer muitas coisas. Desenvolvemos algumas potencialidades e perdemos outras. E Deus não vai mudar isso. Nós vamos todo mundo ficar velho. Mesmo que a gente se estique 24 horas por dia, nós vamos ficar velhos. Nós temos que dar limites aos nossos filhos. Limite de tudo. Mas hoje eu vejo criança recém-nascida dormindo 11h30, meia-noite.
Ah, é porque nós chegamos tarde em casa e o filho tem que ficar conosco um pouco. Chega mais cedo, a obrigação sua não é ele que tem que mudar, não, porque as pessoas têm que ter limite. E é quando a gente dorme é que a gente cresce, é que recupera um monte de coisa, e é hora de dormir, é hora de brincar, é a hora de comer, é o que fazer, o que alimentar. Tudo isso são processos de limitações que a gente tem que dar para o filho. Muitos de nós não comemos um monte de coisa, não é porque a gente recua, não, é porque os pais da gente escolheram o limite. Eu não gosto disso, então eu não dou isso para o filho. Mesmo que seja bom, que seja saudável. Eu não gosto. Eu não tenho limite, então eu também não dou esse limite. Uma outra situação. A questão moral e a questão da espiritualidade. Aí é Rodolfo Caligares, no livro Vida e Família, que nos diz o seguinte: se os pais insistimos, se dessem conta da seríssima responsabilidade que lhes pesa ao ombro, qual seja de indicar aos filhos o caminho que conduz a Deus, por certo não negligenciariam desse dever, não consentiriam que a religião fosse substituída simplesmente por um apuro mundano que, em última análise, não passa de um paganismo refinado. Nós fomos colocados na vida dos nossos filhos essencialmente para auxiliar a se reencontrar. Essa é a maior missão que cada pai tem nessa vida. E esse reencontrar com Deus não é dar uma religião, é dar uma religiosidade. Não é ensinar princípios éticos, é auxiliá-lo a ter uma prática moral no dia a dia. Porque muitos de nós nos ocupamos de que o filho saiba que existe Deus, que existe Espírito, reencarnação, mas a gente não ensina para os nossos filhos que eles têm que viver essas coisas na vida. Por quê? Porque a gente também não faz isso. Tem muita gente hoje, que há anos na doutrina espírita, faz na doutrina espírita o que ele fazia na igreja católica. Eu não estou criticando os católicos, não, é conduta que existe. Ele vai lá, só que não é no domingo, ele qualquer outro dia da semana, ele assiste uma reunião mal assistida, que se ele puder, ele chega atrasado para não precisar ficar ouvindo aquele cara enchendo a paciência da cabeça dele. Chega na hora do passe, ele toma um passe no lugar da comunhão, sai dali, acha que os pecados dele estão perdoados a semana inteira, e ele pode fazer todos eles de novo, na semana que vem ele resolve o problema dele. Igualzinho que a gente agia antes. E religiosidade não é isso. Religiosidade é uma coisa interna. Não adianta eu falar que eu creio em Deus se a minha vida não mostra essa crença. Não adianta eu falar que eu acredito nos espíritos e me comporto sem respeito a essa individualidade que eu sou, que ela é eterna. E não cuido da minha caminhada de maneira que o meu espírito seja saudável. Então eu tenho que ensinar para os filhos que religiosidade é uma coisa importante. Mas como é que meu filho pode acreditar que religião é uma coisa importante se eu pego, levo ele para a escola de evangelização, coloco ele na sala, saio, não assisto a reunião de pais, vou para o boteco tomar uma cerveja,
para buscar ele depois da evangelização, e ainda acho que fiz muito bem, porque eu levo meu filho para a evangelização. E o que eu mostro para ele? Você está na parte chata das coisas, eu estou na parte boa da vida. Porque é isso que eu estou falando. É isso que eu estou passando. É esse comportamento que eu estou transmitindo para ele. Como eu posso falar com o meu filho, né, de vícios, se eu tenho vícios? Como eu posso falar com o meu filho de honestidade, se eu sou uma pessoa desonesta? E eles veem. Você chega para o filho e fala assim: pai, você não pode mentir. Pai, mas você mente. Porque quando o seu amigo liga aqui para casa, você quer falar com ele, você manda eu falar com ele que você não está em casa. E como é que você faz? Então, esse aspecto da moral, da religiosidade da criatura, ela começa pela minha religiosidade, pela minha postura interna, diante desse processo, diante desse caminho. E não adianta eu passar uma ideia interessante de religião. Eu tenho que mostrar para ele que isso é importante. É importante. Meu filho tem que viver a experiência e conviver com essas coisas. Ah, mas ele é pequeno. Não é problema. E aqui eu não estou vangloriando, porque eu não sou um excelente pai, nem minha esposa é excelente mãe. Nós tentamos assim. Meus filhos, enquanto foi possível, eles viveram dentro do movimento. Hoje eles são adultos, cada um caminha da forma que quer. Nunca isso impediu que a gente tivesse encontro de 2, 3, 4 dias no carnaval e eles dentro do encontro com a gente. Que a gente fizesse congresso, atividade e eles estivessem trabalhando junto com a gente, pequenininho, cada um fazendo o que podia ou tendo alguém para estar perto dele e ele vendo essas coisas. Porque se eu acho que isso é importante, eles têm. E isso não tirou a capacidade deles terem lazer, brincar, lugar, hora, e a gente estar junto e fazer junto com eles todas as outras coisas que precisam. E até hoje, qualquer atividade que a gente faça, que a gente esteja na frente, é só dizer que a gente pode ter certeza que cada um deles vai estar responsável por uma tarefa nessa atividade. Então, nós temos que ter essa noção. Moral e religiosidade é exemplo. Não é só, como diz o Rodolfo Caligari, ficar dando um apuro que nada mais é que o paganismo refinado. Meu filho tem que aprender que viver para Deus é um papel fundamental na nossa vida. É o mais importante papel que nós temos na nossa vida. Outra situação é a questão da formação intelectual, né? A questão da escola, do ensino. E aí o Rodolfo Caligari diz o seguinte: a vida escolar é a prefiguração da vida do mundo. E a criança que não saiba respeitar e considerar seus mestres, que não aprenda a aceitar normas disciplinares, nem seja capaz de suportar pequenas ofensas aos seus direitos, quando adulto, dificilmente será bem-sucedido, tornando-se um desses eternos desajustados ou revoltados, para os quais não há emprego no que se. Essa fala do Rodolfo é muito pesada, mas é verdade.
Porque o que a gente vê hoje, né, tem uma charge na rede social que mostra isso, né? A escola ontem, né, que a professora chamava os pais para falar do comportamento do filho, e lá mostra o pai e a mãe apontando o dedo para o filho para ele mudar. E a escola hoje, com a mesma situação, e o pai e a mãe apontando o dedo para a professora, porque ela que tem que mudar. Porque eu pago a escola e o meu filho tem direito. Aonde que tem direito? Você paga a escola e a escola tem normas. O seu filho não respeita a escola, provavelmente porque ele não te respeita, você está lá na geração Wi-Fi, que ele que manda na sua vida, né? E ele não respeita ninguém que está ao redor dele. Porque nós temos que aprender isso. O problema da escola com o comportamento que está aí, não é um comportamento, um problema da escola, do governo, não. É um problema que os nossos filhos hoje não têm educação e limite. Os meninos passam a maior parte do tempo com a babá, ou com a empregada, ou com a televisão e com a internet. Então eles não têm limites. Eles chegam na escola e acham que têm o direito de fazer a mesma coisa. E os pais, em vez de ajudar, ainda piora a situação. E isso está ficando cada vez mais difícil. Mais difícil. E isso essa coisa toda é filho de classe pobre que mora em favela. Não. Há um tempo atrás, uma paciente chorava profundamente comigo, porque ela, inclusive, abandonou o trabalho numa escola de classe média alta, porque durante uma aula, ela dando limite para uma menina de 14 anos, essa menina mandou um palavrão para ela na frente de todo mundo. E ela mandou essa menina para fora da sala. O pai dela foi na escola, reclamou com a diretora, com essa história que eu pago e faço isso, e a diretora queria que ela entrasse na sala e pedisse desculpa para a menina e para os meninos por ela ter colocado a menina para fora. Ela saiu chorando e não voltou para essa escola. Porque é isso que está acontecendo. Então, se o meu filho, ele não sabe considerar, porque ele não tem esse limite, essa prefiguração na vida do que é família. Que pai e mãe têm que ser respeitados. Que existe uma ordem no universo. Não fui eu que escrevi essa ordem, não. E essa ordem, né, o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso. E que os pais, porque vieram primeiro, abençoem os seus filhos. E os filhos, porque vieram depois, respeitem os seus pais. Isso é uma ordem do universo. Quem vem primeiro tem que ser honrado. Não é honrado porque ele está certo, é porque ele veio primeiro e eu tenho que entender isso. Respeitar essa ordem do universo. E isso é muito mais desafiante quando eu vejo, né, que as crianças hoje sabem mais do que os pais culturalmente, ou a habilidade deles, ou alguns deles até moralmente são melhores que os pais. E você tem que aprender a mostrar para ele que ele tem que, né, respeitar com dignidade esse lugar de pai e mãe que ele tem. Então, né, isso aqui, né, nós temos que pensar em escolher a escola para os nossos filhos? Sim. Mas nós temos que trabalhar com os nossos filhos para que eles se comportem nas escolas da maneira que
eticamente eles precisam da morte. Que os nossos filhos não têm direito de maltratar nenhum professor, nenhum funcionário de escola, nenhum colega de escola. Ele tem que entender esse papel, né, que é nosso, de cada um nessa situação. Roberto, eu sou professora, a gente preocupa demais. Hein? Eu sou professora desde o sexto ano até adulto. Isso aí, escola estadual. Isso aí não tem previsão de modificação, não. Olha, eu tenho uma notícia. Por mais que a gente faça reunião, mas se a família não tomar a sério, nós não podemos fazer milagre, não. Olha, eu estou para te falar que você vai aposentar e não vai conseguir mudar, não, porque esse paradigma social, ele precisa mudar. É uma regeneração, vai gastar um tempinho, porque essa turma ruimzinha que está aqui está precisando melhorar muito. O fato, eu entendo o que você está falando, mas o A gente vê previsão 2019, você vê, né? Olha, Vai reencarnar, ministro da Educação, mas isso vai, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter o cuidado de tudo isso que o pessoal fala, de data, disso, aquilo, é que, né, o princípio básico da doutrina é que, independente de onde venha, uma verdade não pode ser aceita porque ela vem só através de um médium, através de um espírito. Essa coisa tem que ser divulgada de uma outra forma. Então a gente não tem prova de que essas coisas vão ser assim ou não vão ser assim. Para mim, o processo da Terra em regeneração, como Kardec diz que acontece desde o surgimento da codificação, isso ainda vai levar muito tempo. E nós estamos nesse momento em que os valores estão sendo questionados, né? E a nossa sociedade, ela perdeu o rumo dos valores. O rumo dos valores. Não é que a gente tem que voltar para o passado. A gente tem que refletir o que é realmente adequado. Porque nós perdemos todo esse sentido de adequação. A educação que existia anteriormente, ela tinha enormes defeitos. A educação que está hoje está no mesmo lugar. Então, nenhuma nem outra serve. E a gente precisa aproveitar o que tinha de melhor da outra e aproveitar o que tem de bom nessa para movimentar e melhorar essa situação. Agora, essas mudanças, elas vão demorar porque família, casamento, casais são valores que estão extremamente estragados na nossa sociedade. Então isso precisa ser revisto e isso é interno. Eu posso trazer essa ideia para a reflexão do grupo, mas eu não posso transformar ninguém aqui. E muitos de nós aqui podemos sair daqui pensando o seguinte: mas para que eu vim para cá? Eu já sou velho, já sou avó, eu não tenho mais filho para educar, mais ninguém para fazer, mais isso, aquilo, outro. O que eu tenho a ver com isso? E todas as vezes hoje que eu ouço alguém me perguntar o que a gente tem a ver com isso, eu me lembro de uma história, e a primeira vez que eu ouvi essa história foi contada pelo Espírito Carlos. Então eu descobri que essa história existia por aí, mas eu ouvi dele. E o Carlos nos contou uma história em que ele dizia, né, que numa fazenda haviam vários animais. E um dia o ratinho, desesperado, né,
quando a dona da fazenda chegou com uma ratoeira, ele foi correndo atrás das vacas e falou com elas. Aconteceu uma grande desgraça nessa casa hoje. E a vaca lá com medo, o que foi? Deixa, não. Olha, a dona da casa comprou uma ratoeira. O que é que nós temos a ver com isso? Eles chutaram o ratinho e mandaram embora, que não era interesse deles, eles não tinham nada a ver com a ratoeira. Ele, desesperado, ele foi lá na pocilga e falou com o povo que estava deitado, já tinha comido, já na lama, e falou com ele. Hoje, a desgraça entrou nessa casa. O que foi, senhor? A dona da casa comprou uma ratoeira. E o que eu tenho a ver com isso? Eu sou um porco, me dá sossego, eu estava dormindo, vai embora. E ele ainda, querendo socorro, foi no galinheiro e avisou para as galinhas. Hoje a desgraça entrou nessa fazenda. A dona da casa comprou uma ratoeira. E as galinhas, o que é isso? Não preocupa com esse negócio, vamos comer, vamos deixar essas coisas, eu tenho que botar ovo, não tem nada a ver com a ratoeira. À noite, a dona da casa armou a ratoeira, botou um pedaço de queijo e armou a ratoeira. De madrugada, ela ouviu o barulho da ratoeira desarmar, acordou e disse, pegou o rato! E levantou correndo. E sem acender a luz, ela foi em direção à ratoeira. E só aí ela descobriu que a ratoeira tinha pegado o rabo da cobra. E a cobra venenosa picou a dona da casa. O dono da casa se desesperou. E aquela coisa, ele mandou o empregado chamar um médico. O médico foi buscar o médico longe, que eles moravam numa fazenda muito distante. E o médico, ele chegou e falou assim que o quadro dela era grave, mas ela precisava de um antídoto que não tinha, que tinha que esperar, mas como era grave, ele precisava ficar próximo. E aí o dono da casa, não, o senhor pode ficar em casa, que nós vamos cuidar do senhor. E aí, ele virou para as pessoas que trabalhavam na casa, vai lá e pega umas galinhas, e mata umas galinhas para fazer canja, porque a minha mulher está fraca, para dar comida para o médico, porque a gente precisa cuidar dele bem. Só que passaram muitos dias e a mulher não melhorava, o medo tinha chegado antigo. O dono da casa, vendo que o médico estava lá e ficava, ele só viu uma solução, mandou matar um porco, para poder ter carne e banho para comer e oferecer aquelas coisas todas. E depois de um mês e tanto, a mulher ficou boa. E o médico disse, hoje eu posso ir embora. Aí o falou assim, não, antes de eu ir embora, nós vamos festejar. Eu vou mandar matar uma vaca e nós vamos fazer um grande churrasco. Então, quando o ratinho chegar na vida de vocês e falar que chegou uma grande desgraça e que a ratoeira entrou na fazenda, não ache que isso não tem nada a ver com isso. Então, todos nós somos responsáveis por esse processo. E se a gente se melhorar no processo de educação, nós vamos melhorar a humanidade. E nós vamos aprender métodos e posturas para melhorar as coisas. Porque o meu problema não é o menino melhorar. O meu problema não é o pai e a mãe melhorar. O meu problema sou eu ficar melhor do que eu sou. Eu tenho que mudar a minha conduta. E quando nós mudamos esse processo de conduta nosso, a gente consegue fazer um processo de mudança ao redor de nós. Da mesma forma que uma ratoeira pode matar galinha, porco e vaca, né? Uma postura positiva na vida pode mudar um monte de situações nessa nossa vida. O que me ocorre, Roberto, nós vamos reencarnar para lutar essa passagem aí. Vai cair nas nossas costas, tá? Ó, se
nós dois não melhorarmos muito, eles ainda vão nos levar para outro planeta para melhorar de outro jeito. Então, a gente tem muito tempo que a gente aprendeu e não melhorou, né, Tio? Então tem que pensar nisso. Outro desafio da educação: trabalho e responsabilidade. Trabalho parece que virou palavrão, né? Pô, ninguém quer trabalho, todo mundo quer emprego ultimamente. Por isso todo mundo quer fazer concurso, porque concurso é lugar de emprego. A gente bota o paletó, bota a bolsa, sai, deixa lá e recebe o salário no final do mês. Nós não queremos trabalho. E muitas vezes a gente não ensina trabalho para os nossos filhos. E aí, a Teresa de Brito, o Espírito, através do Valdo Teixeira e Vereda Familiar, faz umas perguntinhas para a gente. Onde o problema de ensinar aos pequenos a esticar a cama, de onde se levantar? Onde a dificuldade de fazer eles atender essa ou aquela pequena higiene doméstica? Onde a impossibilidade de que aprenda a pregar um botão ou costurar uma barriga? Hoje nem as moças, os rapazes sabem isso, ainda mais ensinar, porque as pessoas não querem fazer nada. É tudo pronto. Ah, mas tem que cobrar todo dia, tem que cobrar. É esse o exercício. Para educar, você tem que ter persistência. É igual tirar leite de pedra, é difícil mesmo, demora, complicado. Como ignorar que é importante para os mocinhos lavar ou passar uma peça do vestiário para si ou para alguém que precisa? Aí é muito mais complicado. Isso é serviço de mulher, né? Vai ensinar o rapaz que ele tem que lavar a roupa, e nem a dele, ele vai lavar a roupa para que alguém use. Então nós precisamos ensinar desde pequeno que trabalho é função do Espírito, que não tem vergonha nenhuma da gente trabalhar em fazer qualquer tipo de trabalho. E que não tem essa coisa que tem trabalho que é para homem, para trabalho que é para mulher, não existe essas coisas. Mas o que eu vejo é pai e mãe passando a mão na cabeça dos filhos. É mais fácil, eu vou ter que falar de novo, vou lá e arrumar a cama, é 1 minuto só. Mas você perdeu um momento de educar o seu filho, que a responsabilidade é dele. Ele tem que guardar os brinquedos, ele tem que colocar as coisas no lugar. O que custa o filho pegar o copo de água que ele tomou e colocar na pia? Às vezes ele não tem jeito de lavar, mas ele pode colocar, porque o tamanho dele não dá. O que custa ele ajudar no serviço da casa? Ele não pode fazer determinadas atividades, mas ele pode buscar um objeto dentro de casa para ajudar a mãe. Ele pode limpar uma mesa, ele pode fazer pequenos serviços que vão modificar a sua vida. Então, nós temos que repensar a nossa relação com o trabalho para poder ver se a gente está ensinando os filhos. Ah, mas eu sou exemplo, eu trabalho o dia inteiro. Isso não é suficiente. Ele tem que aprender desde pequeno que todo mundo trabalha. Eu já vi gente morrer de maltrato no trabalho, mas ninguém morre de trabalho. As pessoas morrem do excesso que fazem no trabalho, e não de trabalhar. E trabalhar só faz com que a pessoa cresça. E não existe nenhum trabalho que é melhor ou pior.
para que eu possa exercer minha profissão adequadamente, eu dependo de milhares de pessoas todos os dias. Todos os dias. Pessoas que eu nunca vi, que talvez eu nunca possa agradecer, e que sustentam o meu trabalho indiretamente. E o universo é um trabalho constante. É uma usina de trabalho. Então eu tenho que entender esse processo na vida. Quanto à questão da sexualidade, nós nos voltamos lá à Vida e Sexo em Emmanuel, na introdução do livro, né, em que ele diz que o que a gente precisa pensar em sexualidade é isso: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. A frase por si só. Eu não tenho que impor às pessoas, elas têm que aprender a utilizar divinamente a força sexual da vida. Não indisciplina, mas controle. A gente tem que aprender a controlar tudo, não é só sexo, não. É o que come, o que bebe, todas as coisas que a gente precisa na vida. Tem que ter controle. Não é dizer que as pessoas não têm que viver a sexualidade, que não se pode ter prazer nisso. Não. Mas isso tem que ter dignidade, né? Tem que ter controle na vida. Não impulso livre, mas responsabilidade. Então, eu, para viver a minha sexualidade, eu tenho que ser capaz de responder por ela. Se eu não sou capaz de responder pelas consequências da minha vida sexual, eu não tenho capacidade de ter uma vida sexual. Se eu não sou capaz de responder por um filho que vai nascer dessa relação, eu não tenho capacidade de viver uma vida sexual, não tenho resposta para isso. Se eu não sou capaz de lidar com renúncia, porque eu seduzi alguém, e esse alguém que eu não sabia que é doente, adoeceu porque eu abandonei, e eu vou ter que rever isso, o meu comportamento, então eu não posso entrar nessa relação. A gente precisa pensar profundamente nisso. E para encerrar a nossa fala, né, vamos ainda a fala dos amigos espirituais. E aqui acho que a Teresinha de Brito ainda diz assim: quanto substituímos a presença nossa junto aos filhos por dinheiro e presentes, enquanto encobrimos nossos descuidos com passeios caros, fingindo bem-querer, enquanto permitimos que os ídolos fabricados pelos veículos comunicadores ocupem na mente infantil o lugar que não tenhamos tempo para ocupar, é natural que a sociedade siga de queda em queda, antevendo os excessos do mal, ao que se reportam os Espíritos do Senhor, a fim de que todos sintamos a necessidade do bem e das reformulações. Entretanto, se já somos iluminados pelo conhecimento, por que esperamos o sofrimento eterno? Amemos as nossas crianças, impondo-nos regime de progresso geral, a fim de que melhor possamos orientá-las, para que cumpram os seus deveres na terra, rumando como espírito imortal para os seus destinos. Então, essa advertência é fundamental. E a gente entenda que esse
papel, essa postura que nós fazemos na nossa sociedade, de presentear os filhos, enchê-los de coisas, e muitas vezes sem eles nada pedir, isso só complica a situação. O amor exigente, ele tem uma frase que eu sempre retomo quando eu estou falando de educação, de relação com os pais. Ele diz que aquele que não tem necessidade não aprende gratidão. Uma marca dessas gerações novas é a ingratidão. São filhos e filhas extremamente egoístas que não sabem agradecer o que recebem, o sacrifício e a luta dos pais. Por quê? Porque os pais acreditam que eles têm que dar tudo para os filhos. E às vezes dão para os filhos o que os filhos nem querem. E isso ensina para eles que nós temos a obrigação de dar a eles tudo na vida. E eles então não precisam agradecer nada, porque o que nós fazemos nada mais é do que a nossa obrigação. Então é preciso mudar esse. Nós precisamos criar filhos que eles tenham necessidades, que eles tenham faltas, para que eles possam entender e aprender a agradecer a vida pelo que tem. Se alguém aqui, nessa sala, alguma vez na vida passou fome, não é vontade de fome. Fome é uma coisa muito diferente. Não passei fome nenhuma vez nessa geração. Mas já ouvi muita gente relatar isso, né? De chegar no final do dia e não ter um grão de arroz, não ter uma colher de fubá para fazer um mundial na vida e dormir com fome. Se alguém aqui já passou por isso na vida, eu tenho certeza plena que essa pessoa nunca se esqueceu da pessoa que lhe deu um prato de comida diante da sua fome. Porque quando a gente tem necessidade, a gente aprende a agradecer. Então é muito mais importante a gente dar menos aos filhos do que a gente pode, do que fazer esse esforço louco que a sociedade tem feito, de dar aos filhos mais do que a gente é capaz de dar. A gente criar dívidas, criar problemas na nossa vida, porque a gente quer resolver os problemas dos filhos com presentes e com situações ruins. Era essa a nossa fala. Nós temos aí uns 15 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Bem, Sim. a Nete Guimarães, a palestra dela, ela trata que a criança de 0 a 4 anos, ela tem uma mentalidade da encarnação dela passada. Então, ela tem a mentalidade dela do espírito ainda em fase de processo de encarnatório. E somente depois dos 4 anos é que ela vai ter a personalidade da criança, no caso. O que você me fala disso? Olha, essa fala é uma opinião pessoal, né? Emmanuel é exatamente o oposto, né? Eu acho que é muito mais provável, né? Emmanuel diz que até os 7 anos a gente está muito guardado nessas lembranças anteriores, para que a gente seja maleável ao aprendizado nesse processo de encarnação. Então, e a gente vê isso. E a personalidade do passado, ela desemboca na vida da criatura, geralmente na adolescência. Então, se a gente perdeu a oportunidade nesses primeiros 10, 14 anos de fazer um trabalho mais intenso, às vezes a gente, quando der de frente, nós vamos dar de frente com um espírito velho, cheio de manias, e a gente vai ter muita dificuldade de refazer essa caminhada.
Alguma outra pergunta? Roberto, uma vez numa palestra, o palestrante deu uma explicação dessa transformação, desse caos que o mundo está vivendo. Ele deu o exemplo que é como se a gente estivesse passando por uma reforma, quando a gente faz uma reforma em casa, que vira tudo uma bagunça, para depois voltar para o lugar, que a Terra está passando mais ou menos por isso. Então, essa inversão de valores não está relacionada com essa bagunça? Realmente está, né? Mas se eu estou com a casa reformando e bagunçada, eu tenho que ter muito mais cuidado para poder fazer as coisas para que essa bagunça desorganize o menos possível a minha casa do que seja preciso. Porque a gente às vezes usa essa desculpa. O mundo está uma confusão, então vamos esperar. Nós temos uma obrigação e um papel diferente nesse contexto. Só um minutinho. Pode falar. Como que o senhor analisa e vê questões das sanções, dos castigos, principalmente para as crianças menores hoje? Porque tem várias coisas, a gente estuda, lei, põe jardim de pensamento, a cadeirinha, tira um brinquedo, tira. Como que você vê isso assim na educação? Ou tem que ser através da conversa? Olha, eu acho que conversa com criança pequena ajuda muito pouco. Você tem que dar ideias, mas é uma época que ela tem que sentir falta para ela ver que a situação muda, né? Você tem que dar sanções para a criança. E não é só para a criança, o adolescente ele tem que ter as sanções dele, como nós temos as sanções sociais diante das nossas posturas. A vida é desse jeito, né? Então, o que acontece é que a forma como nós vamos fazer isso tem que ser aquilo que é mais adequado para mim. Porque é o que eu dou conta de fazer. Não adianta pedagogo, psicólogo, psiquiatra, médico, pediatra te ensinar e você não dá conta de fazer. Você tem que aprender aquilo que você tem de recurso e mais do que isso. Às vezes um filho, ele muda com um determinado comportamento, mas o outro, com aquele mesmo comportamento, não vai funcionar. Porque eu tive uma passagem com a minha filha mais velha, ela devia ter uns 3 anos. Às vezes a gente já assistia Super Nani, ela sempre dá essas receitinhas de bolo, né? Aí eu estava trabalhando com ela um tapetinho do pensamento, punha lá no tapete. Aí um dia eu tinha que sair, só estavam nós duas, eu falei, vamos lá com a mamãe. Aí ela falou, mãe, eu não vou. Eu falei, vamos, você vai ficar sozinha, não tem com quem você ficar. Ela falou, mãe, cadê o tapetinho? Pode me dar aí que eu quero ficar de castigo, mas eu não quero ir com você. Ela era pequenininha. Aí eu me vi assim, falei, gente, é louca, né? Eu vou ficar. Mas foi o que eu fiz, mas foi chorando e dando filho e passando vergonha no supermercado. Então, é que a gente fica perdido mesmo com essa menina de novo. Então, mas nós temos que aprender a lidar com essa né? E não tem receita de bolo. Porque o pessoal, quando a gente fala de educação de filho, eles acham que a gente vai dar uma receita pronta. Né? Eu brinco disso, né? Que eu falo que Deus errou, ele devia ter mandado o filho com bula, né? Esse aí, se você bater 3 vezes na bunda, ele vai melhorar. Esse aí, se você fizer isso, vai melhorar. Não vem com bula, né? Devia vir com bula igual remédio, para a gente saber como é que usa. E a gente vai aprender com os filhos, porque eles vão aprender com a gente, mas nós vamos aprender com eles. Eles estão na nossa vida para nos ensinar muita coisa que a gente não sabe ainda. Você? Na hora que o senhor falou do jovem, de seu ser tecnológico, você falou do movimento espírita que precisava se adequar para atrair juventude. Você tem alguma sugestão? Olha, eu não
atrevo a ter essa sugestão, porque eu não trabalho nessa área. E os caciques vão falar assim, você está falando de onde você não está fazendo, né? Eu tenho muitos anos que eu não trabalho com juventude, eu acho que você precisa rever. Mas eu acho que precisa se trabalhar com internet, com rede social, muitas coisas que são mal utilizadas e não estão aí para o mal, elas estão aí para o bem e só não são bem utilizadas porque a gente não fez diferente. Então, eu acho que é nesse caminho, mas eu não tenho essa receita, porque não é minha área, e acredito que o pessoal que trabalha com isso precisa rever. Há pouco tempo eu falava isso com uma das lideranças do movimento de evangelização de crianças e juventude, e nós ficamos conversando sobre essa situação. Mas ela diz que há muita resistência, porque o pessoal se utiliza de muita desculpa para não caminhar com isso, porque isso tem que te mudar de paradigma, de postura, e a gente gosta muito de ficar no mesmo lugar que a gente estava. Sim. Tem uma filha de 14 anos em férias, e eu estimular a leitura, aí conversando com ela, falando, né, que ela precisava ler, aí ela fala assim para mim, mãe, eu não quero ler esse tipo de livro que você está pensando, né? E fica buscando uns livros muito sem conteúdo, de internet, assim, como que a gente deve agir com essa casa? A primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é que se ela já aceitou ler, ela está melhor do que a maioria da turma que não quer leitura nenhuma. Se ela aceitou isso, já está melhor. Agora, o que eu acho que a gente precisa fazer é ler as coisas que os nossos filhos leem e discutir com eles as coisas que eles leem. E fazer com que eles reflitam. Eles são muito inteligentes, né? É uma geração mais inteligente que a gente. Né? Que eles possam repensar nessas coisas. O movimento de leitura, independente do que se lê, e à medida que a pessoa vai se encantando com a leitura, ela vai ler mais e mais, então ela vai se abrir para um outro espaço. Eu acho que isso é importante. Eu via há poucos dias atrás, na revista Veja, uma entrevista da Amora Maltner, que foi diretora da Avenida Brasil, que vai dirigir a novela nova quando acabar a Babilônia, e ela falando de uma coisa muito interessante, né? Porque ela foi criada por dois louquinhos, né? O pai dela e a mãe dela ligados no tropicalismo, mas o pai dela tinha uma atitude que eu achei assim, muito sábia. Ele achava muito importante que ela lesse. E à medida em que ela passou a ler, cada livro que ela lia, ele aumentava alguma coisa na mesada dela para estimular ela a comprar mais livros. Então ela conta que ela começou lendo Monteiro Lobato, essas coisas, e pouco tempo depois ela estava lendo Simone de Beauvoir, lendo filósofos franceses e gregos, porque ela foi estimulada a ler. Então, a gente precisa descobrir que recursos que a gente deve fazer, como presentear da mesma forma que a gente tem que dar sanções para as atitudes que a gente acha que é importante para os filhos. Né? Agora, muitas vezes é difícil a criança ler numa casa que a família não tem o hábito da leitura. Porque a casa onde a família tem hábito de leitura, todo mundo acaba lendo. Né? Eu tenho esse hábito e eu tenho hábito de ler dentro do banheiro. Hoje, em casa, todos os banheiros têm revista, todos os banheiros têm alguma coisa para ler, porque todo mundo aprendeu isso. É uma experiência que foi contaminada na casa. Né? E a gente, eu e a esposa lemos, e eles foram aprendendo que tem que ler, e eles leem. Uns mais, outros menos, uns mais na especialidade do que trabalham, mas tem que fazer esse tipo de caminho, esse tipo de busca.
rua, porque fala que na rua vai aprender coisa errada, aqui em casa tá ali sozinho, com internet não. Que, assim, a minha infância foi uma infância de rua, de brincar na rua, de jogar bola, de pique-esconde, e foi uma infância muito saudável. E hoje em dia a internet, por mais que tenha muitos pais que colocam sempre, abre um espaço muito grande para a criança, adolescente fazer o que quiser e parar na notícia. E na sua opinião, como é que fica isso? Porque eu vejo assim que os pais ficam com uma opinião meio dividida, né? Alguns acham que a rua vai ajudar muito, que andar de bicicleta vai ajudar. Outros falam, não, a bicicleta vai cair, vai machucar, hoje em dia a rua é muito agressiva. A escolha para o mais fácil, né? Televisão e internet não dá trabalho. Me ocorreu uma associação aqui, porque há pouco tempo eu brincava. O cachorro do meu filho casado é hiperativo e ele põe a gente desorientado. Em casa tem uma gatinha mal-humorada, mas ela é ótima de ficar. Então, a internet é a gatinha. Parece que está tudo bem, mas ela é mal-humorada, aquela coisa toda. Né? E botar um filho na rua, eu tenho que saber onde ele está, eu tenho que fazer esforço, eu tenho que participar. Pôr ele na frente da internet, eu às vezes não sei se ele está com pedófilo, o que ele está fazendo, mas está calmo, tranquilo, finge que está bem. Eu acho que esse é o grande perigo. Nós estamos aí na hora, vamos interromper. Aqueles que puderem nos dar o prazer à noite, nós vamos falar sobre Jesus, terapeuta das almas, voltado muito mais para cada um de nós, num outro processo de reflexão. Vamos estar comentando falas de Emmanuel e de Carlos, espírito, né? Sobre esse processo, né, desse Cristo na nossa vida. Vamos passar aí a fala.